Oi, hoje à noite a gente vai entrar numa história um tanto inesperada. Nada de grandes batalhas ou monstros terríveis. Em vez disso, você vai acompanhar uma lista. Sim, uma lista, que o próprio Hércules escreveu, mas nunca terminou. Uma lista de tarefas, ideias e promessas que ele fez para si mesmo e que ficaram ali, esquecidas, como um caderno velho no fundo da gaveta de um semideus aposentado. Você acorda devagar. Está deitado num chão frio de pedra polida, coberto apenas por uma pele de leão que arranha um pouco seu pescoço. A luz no ambiente é suave, quase como se o sol estivesse prestes a nascer, mesmo que você esteja dentro de um templo que não parece ter janelas. O ar tem cheiro de poeira antiga, resina queimada e um leve toque de azeite. O tipo de mistura que só acontece em lugares onde deuses e heróis já passaram. Ao seu lado está um pergaminho meio amassado, com os cantos queimados. Nada muito chamativo. Mas quando você se senta e abre, percebe algo estranho. Não é um mapa do tesouro, nem um tratado de guerra, nem um poema épico com palavras que você não entende. É só uma lista. Lá no topo, escrita com caligrafia apressada e alguns borrões de vinho, você lê: coisas que eu ainda preciso fazer se der tempo. H. Por algum motivo, seu coração aperta, como se estivesse prestes a ouvir uma confidência antiga demais para ser esquecida. Você folheia as páginas. São várias, algumas rasgadas, outras com desenhos rabiscados, tipo o esboço de uma ideia que nunca chegou a acontecer. Há frases como: inventar jeito de subir no cavalo sem parecer fraco, treinar gritos que não pareçam soluço, pedir desculpas para Hidra, talvez. Você hesita. Deveria devolver esse pergaminho, levar a algum sacerdote, jogar no fogo cerimonial e fingir que nada aconteceu, mas a curiosidade é mais forte. Você começa a explorar o espaço ao redor. Está num tipo de sala de descanso, se é que heróis têm direito a isso. Ao fundo, uma lareira ainda acesa lança sombras longas nas colunas. Há uma estante com troféus, o chifre de um touro cretense, a pele de um javali enorme, um escudo rachado com marcas de garras. Mas também há coisas menos heróicas. Um cantil vazio com cheiro de mel fermentado, um par de sandálias gastas, uma pedra com uma inscrição tosca. Para os dias de não fazer nada. Você se pergunta: e se essa lista for real? E se for mesmo de Hércules? Um herói com músculos de mármore e fama de invencível, escrevendo lembretes de tarefas esquecidas? Isso muda tudo. Ou talvez não mude nada. Talvez só prove que até os grandes têm suas pendências. Você lembra de um fato curioso? Depois dos 12 trabalhos, Hércules não teve exatamente um descanso dos deuses. Continuou vagando, resolvendo pequenos conflitos, enfrentando desafios menores, até ser envenenado e virar um deus. Mas tem uma parte que raramente é contada. Historiadores ainda discutem se ele realmente teve algum momento de paz entre uma batalha e outra. Alguns acreditam que ele tentou mudar, desacelerar, até pensar em abrir uma escola de treinamento para jovens heróis. Outros acham que isso é só mito tardio, criado para suavizar uma imagem já bastante agressiva. Você caminha até uma caixa de madeira e encontra mais um pergaminho. Dessa vez, um cronograma. Segunda-feira, meditar com centauros. Terça, aprender a tocar flauta. Quarta, dia de perna. Quinta, visitar oráculo. Sexta, não carregar ninguém nas costas, nem mesmo metaforicamente. Sábado está em branco. Domingo também. Você sorri. Imagina Hércules tentando se acalmar, criando uma rotina.
tomando chá de ervas com dríades, fazendo alongamento com sátiros, anotando receitas com Hera. Essa parte talvez seja invenção da sua cabeça, mas vai saber. Sala parece mais tranquila agora. O fogo crepita abaixo, como se escutasse. A pele de leão onde você estava deitado parece menos áspera. E o silêncio? É bom. Não um silêncio vazio, mas aquele tipo de silêncio que a gente sente quando o mundo finalmente parou de exigir coisas da gente. Você passa a mão pelo pergaminho mais uma vez e percebe que essa lista, por mais absurda que pareça, talvez seja exatamente o que ele precisava. Não para cumprir, mas para existir. Como uma promessa secreta de que um dia ele teria tempo para ser só ele mesmo. Você encosta de novo na pedra fria, puxa a pele de leão sobre os ombros e fecha os olhos. A história está só começando. Você ainda está ali, enrolado na pele de leão, quando decide que precisa entender melhor essa tal lista. Afinal, quem escreve melhorar expressão facial para fotos de estátua e espera ser levado a sério? Mas talvez seja justamente esse o ponto. Hércules, apesar da fama, também foi só alguém tentando fazer sentido de si mesmo. A próxima entrada da lista é mais estranha ainda. Criar café da manhã nutritivo que não envolva matar nada. Você se levanta e atravessa uma cortina pesada feita de tiras de couro entrelaçadas. Atrás dela, um espaço que talvez tenha sido uma cozinha. O chão está coberto de farelos, sementes e ossinhos que ninguém se deu o trabalho de limpar. Numa mesa de pedra, há pratos empilhados e um caldeirão ainda meio quente. Um cheiro de carne assada e mel paira no ar, como se a última refeição tivesse acontecido ontem. Ou ontem há milênios. Hércules, segundo alguns relatos, comia o equivalente a 6 soldados por refeição. Isso incluía carne de boi, carneiro, pão grosso, queijo de cabra e vinho. Muito vinho. Mas havia tentativas de mudança. Na parede, rabiscado com carvão, alguém escreveu: tentar jejum intermitente, confirmar com oráculo se isso não mata. Você imagina a cena. Hércules de avental, mexendo um mingau de aveia com o cabo da clava, tentando manter o foco, falando para si mesmo: café da manhã leve hoje, depois só frutas. E 15 minutos depois, já está caçando um javali só porque sentiu o cheiro de bacon imaginário. Curiosamente, há um pote raso com algo que parece granola, mas é feito de figos secos, sementes de papoula e farinha de cevada. Ao lado, uma anotação: alimento pré-batalha. Talvez não funcione se você tiver fígado de mortal. Você prova com a ponta do dedo. Tem gosto de areia adocicada. Não é exatamente ruim, só insuportavelmente saudável. Tipo aqueles biscoitos que se dizem zero açúcar, mas tem gosto de castigo. Historicamente, a dieta dos heróis era mais simbólica do que real. Comer o fígado de um animal bravo trazia coragem. Beber leite de leoa fortalecia o espírito. Comer mel em jejum afastava maus sonhos. Mas, convenhamos, nenhuma dessas coisas é fácil de digerir. Historiadores ainda discutem se existiam mesmo receitas tradicionais pré-batalha entre os heróis. Alguns acham que tudo era instinto e sorte. Outros acreditam que havia rituais detalhados, incluindo o que comer, como mastigar e até quantas vezes arrotar para honrar os deuses da guerra. Você encontra um copo de barro com uma substância roxa ressecada no fundo. Um rótulo esmaecido tenta explicar: suco de amora fermentada com toque de ambrosia. Evitar em dias de tarefas com criaturas voadoras. Aparentemente, Hércules tentou fazer uma dieta balanceada.
Havia também anotações de alimentos proibidos. Semente de romã, associações incômodas com Hades. Frango, por motivos emocionais não especificados. Uva passa, ninguém merece. Você abre uma pequena caixa de madeira. Dentro, uma colher de bronze e um plano alimentar escrito em formato de poema. Segunda-feira, cevada e mel. Terça, figo seco e sono até tarde. Quarta, vinho diluído, uma taça só. Quinta, queijo de cabra, se sobrar. Sexta, jejum parcial, com exceção de pão e peixe. Sábado, festa, claro. Domingo, água, silêncio, reflexão ou carneiro assado, dependendo do humor. Você ri. É quase reconfortante saber que até um semideus tinha dificuldade em manter a disciplina alimentar. Você imagina uma reunião com Afrodite tentando convencê-lo a virar vegetariano. Ele, franzindo a testa, perguntando se cerveja contava como vegetal, porque vem da cevada. No canto da sala, uma tigela de barro está virada. Embaixo dela, um pequeno papiro diz: nota: descobrir se a aveia realmente ajuda na digestão ou é lenda. Você passa a mão no pergaminho e pensa que talvez essa tenha sido uma das tarefas mais difíceis para Hércules. Não enfrentar monstros, não desafiar os deuses, mas sim resistir ao segundo prato. Você se encosta na parede fria e imagina a cena de um Hércules cansado, barriga cheia, sentado num banquinho com as mãos sobre o estômago, dizendo: acho que exagerei no mel. De novo. A clava encostada ao lado, o mundo em paz. Pelo menos até a próxima refeição. E então você entende. Essa lista de tarefas não era sobre glória. Era sobre humanidade. Sobre aquele desejo silencioso de organizar a vida. Comer melhor. Dormir mais cedo. Rir mais. Lembrar de ser gentil consigo mesmo. Mesmo quando o mundo cobra que você seja invencível. Você respira fundo. O cheiro da cozinha já não incomoda. Parece até familiar agora. Você fecha os olhos e escuta, de longe, o barulho de um pão sendo rasgado. Você decide seguir em frente, atravessando um corredor estreito, onde as paredes são cobertas por desenhos desbotados, pequenas cenas de batalhas, deuses discutindo, e algo que parece uma cabra flutuando, mas talvez seja só a pintura descascando. Ao final do corredor, há uma porta entreaberta com um letreiro tosco pendurado. Entrada só para ouvintes, nada de perguntas filosóficas. Você empurra a porta e dá de cara com um auditório improvisado. Cadeiras de pedra alinhadas, algumas almofadas jogadas pelo chão, e um púlpito de madeira antiga no centro. Ao lado, uma mesa com jarras de vinho diluído, que mais parecem suco aguado. No fundo, um cartaz pintado à mão. Palestra, liderança heróica e controle de impulsos, com Hércules. Sim, você está em uma tentativa fracassada de Hércules virar palestrante motivacional. É fácil imaginar o que aconteceu aqui. Hércules em pé no centro, peito estufado, tentando parecer inspirador. Mas, em vez de contar sobre estratégia ou reflexão interior, ele provavelmente começou com algo tipo: uma vez eu matei um javali do tamanho de um navio, sem camisa, e a plateia, que esperava por ensinamentos, recebeu grunhidos de autoelogio, e talvez um gráfico mal desenhado com um arco e flecha ilustrando foco. Você se senta numa das cadeiras e vê sobre ela um folheto amassado. Como ser um herói sem precisar levantar uma espada. Subtítulo: Spoiler: não consegui. Tem algo de comovente nessa tentativa. Entre os papéis espalhados, você encontra frases sublinhadas. Nem toda luta é com monstros, algumas são com espelhos. Respirar fundo também é um tipo de vitória.
Dar bom dia ao inimigo pode desarmar mais que uma clava? Claro, entre essas há também pérolas do tipo: jamais confie em uma esfinge com voz suave. Se o cavalo fala, corra. Treine seu grito de guerra no banheiro antes de usar em público. O auditório está empoeirado, mas tem aquele silêncio agradável de lugares abandonados com dignidade. Você sente como se os ecos de tentativas mal-sucedidas ainda estivessem pairando no ar. E tudo bem. Às vezes, só tentar já conta como meio caminho. Há um quadro negro no fundo da sala e nele alguém escreveu com letras grandes: objetivo do dia: não quebrar nada, nem corações, nem cadeiras. Historicamente, a oratória não era o forte de Hércules. Diferente de outros heróis como Odisseu, que encantavam multidões com palavras, Hércules sempre foi mais ação do que fala. Mesmo assim, há registros dispersos de que ele tentou, em seus últimos anos, passar algum conhecimento adiante. Historiadores ainda discutem se essas palestras foram iniciativas reais ou invenções poéticas de discípulos que queriam suavizar a imagem do herói bruto. Você se levanta e vai até o púlpito. Embaixo dele há um diário inacabado. O título: Manual de Sobrevivência para Heróis Cansados. Capítulos incluem: quando o monstro é você mesmo, técnicas de respiração entre um soco e outro, dormir sem armadura, um guia. Um marcador de página está preso no meio de um texto. Hoje, tentei explicar a uma ninfa o que é resiliência. Ela me olhou como se eu tivesse falado sobre plantar árvores no Hades. Talvez eu esteja falando demais. Talvez o silêncio seja mais útil. E você fecha o diário com cuidado. É claro que a palestra deve ter sido um fiasco, mas há algo de valente nessa tentativa de Hércules. Querer ser compreendido sem precisar esmagar nada. Querer ensinar mesmo sendo péssimo nisso. Você volta à cadeira, observa a poeira girando no ar, iluminada por uma fresta de luz que entra do teto rachado. E pensa: às vezes as maiores batalhas não são contra hidras nem leões, são contra a vontade de desistir de mudar. E parece que, mesmo sem sucesso, Hércules estava tentando. Do lado da porta de saída, há uma cesta com pulseiras, cada uma feita de corda simples, com palavras queimadas na madeira. Coragem silenciosa. Força é ficar. Errei, mas tentei. Você pega uma, sem saber se foi feita por ele ou por alguém que passou por aqui e entendeu o recado. Amarra no pulso. Respira. E segue. Porque, no fim, até as falhas de Hércules merecem ser contadas. O próximo cômodo parece mais promissor, ou pelo menos mais bagunçado. Você empurra uma porta pesada que range como se não fosse aberta há séculos. O cheiro de suor, couro velho e óleo de oliva invade suas narinas. E você sabe que está em território de treino. Mas, em vez de espadas e escudos, há aparelhos de musculação rudimentares? Sim, você está dentro da tentativa esquecida de Hércules de abrir sua própria academia. Há halteres de pedra empilhados em cantos improvisados, barras feitas de troncos com pesos amarrados por cordas e uma placa torta pendurada acima da entrada que diz: Força Heróica, Academia do Hércules, Plano Vitalício, 1 cabrito por mês. Você caminha entre os aparelhos e lê etiquetas presas com cera. Levantamento de javali, nível avançado. Corrida com armadura molhada, nível intermediário. Meditação agressiva, iniciante. Sim, até a meditação era um esporte de contato aqui. Em um dos cantos, há uma área com espelhos rachados. Você imagina o Hércules parado ali, posando,
tentando conferir se os músculos ainda estavam apresentáveis depois de uma semana comendo figo seco e tentando fazer jejum intermitente. Tem também uma cesta com faixas de cabelo e um banquinho que diz Zona de Desabafo. Uma nota pendurada nele. Gritar é permitido, chorar também. Só não vale derrubar a parede. Você encontra um pergaminho que parece ser uma tentativa de panfleto para divulgar o espaço. Venha treinar com Hércules, condicionamento físico e moral. Ganhe músculos, histórias para contar e talvez uma concussão leve. Aulas de pancada educativa, incluídas, aberto de sol a sol, literalmente. Você se apoia numa das barras e ela range perigosamente. Nada aqui foi feito para durar, nem a estrutura, nem o negócio. De fato, há registros mitológicos curiosos sobre heróis que tentaram montar centros de treinamento. Mas a maioria falhou por motivos como desorganização crônica, monstros escapando das áreas de treino ou os próprios deuses boicotando porque não curtiram o ambiente. Historiadores ainda discutem se a Academia de Hércules chegou mesmo a existir ou se é uma alegoria para sua tentativa de treinar a próxima geração. Em uma prateleira, você encontra um manual de boas práticas com tópicos como não erguer o aluno como demonstração, a menos que ele peça, evitar destruir os aparelhos quando irritado, sempre conferir se o minotauro está amarrado antes da aula. Você ri em silêncio e imagina a confusão que devia ser. Hércules tentando explicar respiração diafragmática a um sátiro hiperativo. Ou corrigindo a postura de um centauro que insiste em usar os 4 cascos ao mesmo tempo no supino. No centro da sala, uma tábua pendurada do teto balança suavemente. Está escrito: Lista de alunos ativos. Embaixo, Aquiles desistiu por achar que já sabia tudo. Orfeu veio só por curiosidade. Trouxe lira, reclama de tudo. Pan, frequência irregular, sempre inventa desculpas místicas. Você, sim, você mesmo, se chegou até aqui, já faz parte. Você para por um instante, sorri e sente que, de algum modo, é verdade. Em cima de uma mesa, há rascunhos para um novo tipo de treino que Hércules chamou de corrente dos deuses. Exercícios em dupla com desafios mitológicos embutidos. Tipo lutar contra uma ilusão de Medusa, enquanto mantém o equilíbrio sobre um tronco molhado. Parece mais castigo do que aula, mas o esforço estava lá. Você encontra também um caderno com anotações de falas motivacionais, claramente ensaiadas. Você não precisa ser filho de Zeus para merecer respeito. O peso da vida, às vezes, é maior que o da clava. E tudo bem. Desistir por hoje não é desistir para sempre. Tem algo de tocante em imaginar Hércules tentando motivar outros, mesmo que ele mesmo ainda estivesse tentando se entender. Você se senta por um momento em um banco de pedra. O lugar é tosco, meio ridículo até. Mas há ali uma tentativa sincera de compartilhar algo, de transformar força em orientação, de fazer do próprio caminho, mesmo cheio de tropeços, uma trilha para outros seguirem, nem que fosse por uma manhã. O sol atravessa uma fresta alta e ilumina o chão, desenhando um retângulo de luz. A poeira dança ali dentro como se tivesse ensaiado por eras. Você fecha os olhos, respira fundo e deixa que o silêncio faça parte do treino. Porque aqui, até descansar é um tipo de força. Você deixa a academia improvisada para trás, passando por uma cortina de contas feitas com ossos polidos. Do outro lado, encontra uma sala pequena e empoeirada, com cheiro de tinta envelhecida e couro seco.
Há uma mesa baixa, coberta de pergaminhos, penas de escrever espalhadas e um tinteiro derramado formando um pequeno mar escuro, seco há tempos. Sobre a mesa repousa um título ambicioso demais até para Hércules. 12 tarefas em 12 semanas. Um guia para ser incrivelmente você. Sim, você está diante da tentativa fracassada de Hércules de escrever um livro de autoajuda. Você se senta na almofada mais limpa que encontra e começa a folhear o rascunho. O prefácio está quase inteiro escrito em letras grandes e empolgadas. Você não precisa matar um leão com as próprias mãos para conquistar seus medos, mas ajuda. Aqui, compartilhe o meu método. Nem tudo vai funcionar para você. Aliás, quase nada. Mas vai parecer heróico. Logo depois disso, silêncio. Só páginas em branco, algumas manchadas por xícaras de vinho ou por pegadas sujas, provavelmente de Hércules mesmo. Você encontra os esboços de capítulos com títulos alternativos como Domine o seu minotauro interior, Clava na mão, Amor no coração, Se não der para ser um deus, seja inesquecível. Acorde e enfrente seu ciclope, antes do café. Tem algo deliciosamente absurdo em imaginar Hércules tentando escrever um guia de superação baseado em suas experiências de quase morte, mas com frases motivacionais no meio. Num dos rascunhos, você encontra um exercício de visualização. Ele sugere: feche os olhos. Imagine que você está lutando com uma hidra. Agora pense: qual cabeça representa seu medo de falhar? Qual representa a ex que te abandonou? Qual representa aquele vizinho que ouve lira alta demais à noite? É confuso, mas tem sinceridade ali. Curiosamente, os gregos antigos realmente valorizavam a retórica como forma de eternizar feitos e moldar heróis. Só que Hércules, apesar de sua fama, nunca foi conhecido por articular bem suas ideias. Historiadores ainda discutem se ele chegou a ditar trechos de sua história para poetas ou escribas, ou se boa parte dos relatos que temos são interpretações criadas por terceiros para dar um tom mais nobre ao caos de suas ações. Na margem de uma página, há uma anotação que parece feita num momento de desânimo. Parei de escrever no meio do capítulo 3. A história ficou repetitiva. É sempre monstro, soco, grito, moralzinha no final. Talvez eu não seja feito para isso. Você se levanta e começa a explorar o resto da sala. Em uma estante torta, encontra títulos de outros livros que ele talvez estivesse usando como referência. A Odisseia em 7 passos, transformando naufrágios em autoestima, como acordar sem estar em uma profecia. Zen e a arte de ilustrar sandálias com areia do mar. No chão, há um pequeno mural feito com pedaços de madeira, onde Hércules pregou ideias soltas com cavilhas de bronze. Alguns bilhetes diziam: lembrete, você não precisa salvar todo mundo todo dia. Trocar vitória por tranquilidade nas próximas metas. Dúvida: existe herói que descansa? Você se pergunta se ele chegou a ler esses lembretes ou se só pregou ali para fingir que estava organizado. A cena tem aquele ar melancólico de projetos iniciados num impulso e abandonados com um suspiro. No canto da sala, há um banquinho com uma almofada que diz: lugar oficial de bloqueio criativo. Você se senta ali, fecha os olhos. Imagina o herói bufando, tentando achar sinônimos para coragem, força, destino. Mas o único som era o barulho do próprio punho batendo na mesa. Mesmo com todas as falhas, há uma beleza estranha nessa tentativa.
um semideus tentando fazer sentido de sua vida, escrevendo um livro que talvez ninguém leria. Um projeto que, no fundo, não era para a fama, era para ele mesmo, para ver se, no meio das páginas, encontrava alguma paz. Você olha ao redor. A luz entra por uma pequena abertura na parede e forma uma linha dourada que atravessa a mesa. A poeira dança lentamente, como se o tempo ali tivesse um ritmo diferente. Você se recosta e pensa, talvez a maior lição que ele poderia ter deixado não estivesse no que escreveu, mas no que deixou inacabado. Porque começar algo, mesmo sem saber o final, já exige uma coragem digna de herói. Você se levanta da almofada de bloqueio criativo, estica as costas com um estalo e segue por um corredor estreito com cheiro de ervas esmagadas e fumaça antiga. O caminho leva até uma pequena sala circular com janelas abertas. Raios de sol passam por vidros embaçados, pintando o chão com tons suaves de âmbar. O ambiente lembra um laboratório, mas está muito longe de qualquer coisa que pareça seguro. No centro da sala repousa um caldeirão sobre brasas adormecidas. Em volta, frascos, tigelas, colheres entortadas e uma pequena placa de madeira pendurada por uma corrente fina. Protetor solar de Hércules, fórmula em desenvolvimento. Use por sua conta e risco. Você se aproxima, curioso. Abre um frasco que contém uma mistura espessa, acinzentada, com cheiro de terra molhada, azeite velho e alguma coisa definitivamente equivocada. Um rótulo meio apagado informa os ingredientes. Argila da beira do Estige. Azeite prensado por arpias. Pó de casco de centauro. Uma gota de suor de titã, opcional. Você encontra um pergaminho amarelado preso sob uma pedra com a caligrafia inconfundível de Hércules. Ele escreve: cansado de se queimar durante caçadas sob o sol tessaliano, este protetor solar é para você. Espalhe com firmeza. Ignore o cheiro. Diga a si mesmo que está ficando mais resistente. Funcionou por quase uma manhã, em dias nublados. Você passa o dedo pela borda do caldeirão. A textura lembra manteiga esquecida na sombra. Você hesita. Um aviso rabiscado com carvão logo abaixo diz: se começar a brilhar ou a atrair grifos, lave imediatamente. Aparentemente, Hércules entrou numa fase experimental. E fazia sentido. Depois de anos enfrentando dragões, leões e corcéis flamejantes, o maior inimigo era mesmo o sol implacável do sul da Grécia. Não é difícil imaginar o herói, pele vermelha de tanto sol, coçando os ombros e reclamando: derrotei monstros imortais, mas perco para o raio ultravioleta. Historicamente, os gregos antigos usavam misturas rudimentares para proteger a pele: óleos, cinzas, folhas trituradas. Há relatos de egípcios utilizando pasta feita com esterco de crocodilo para bloqueio solar, o que talvez seja pior do que o próprio sol. Historiadores ainda discutem se algum semideus levou a sério essas práticas ou se era mais um costume popular que os heróis ignoravam por não ser viril o bastante. Você encontra anotações de outras fórmulas fracassadas. Pomada antifogo de dragão, derreteu sandálias. Bálsamo para picadas de quimera, atraía mais quimeras. Sabonete de limpeza astral, causava sonhos estranhos com Dionísio vestido de repolho. Entre os frascos há um vidro pequeno e perfeitamente selado. Nele, uma etiqueta escrita com capricho. Funcionou, mas esqueci como fiz. Você observa aquele frasco como quem olha uma memória boa, mas incompleta. Aquela sensação de ter chegado a um lugar e depois perdido o caminho de volta. No canto da sala, uma estante de livros em estado crítico abriga títulos como Ervas e Irritações,
um guia básico para a sobrevivência dermatológica heróica. Do pó ao pó, cosméticos em tempos de guerra. Beleza mítica, receitas que Afrodite não aprovaria. Você ri baixinho. Sente que há algo profundamente humano aqui. O herói tentando resolver uma dor pequena, uma necessidade simples. Não é glória. É só querer não arder no sol como um peixe fora d'água. Você caminha até a janela. O vento entra suave, carregando consigo o cheiro de flores ressecadas e fumaça antiga. Lá fora, o horizonte é calmo, colinas ondulando como costas de titãs dormindo. Você se senta no chão frio da sala, ao lado do caldeirão, e imagina Hércules testando cada receita, bufando de frustração, se sujando mais do que se protegendo e, no fim, dizendo: deu errado, mas a pele ficou brilhante. E talvez tenha ficado mesmo, porque há beleza nessas tentativas, nessas pequenas batalhas que ninguém conta, mas que todos vivem. E você sente que, de algum modo, isso também é força. Aceitar que até os mais lendários precisam de cuidado. Você fecha os olhos e deixa que o som do vento e o calor leve das brasas preencham o momento. Você está seguro e, por ora, nada mais precisa ser feito. Você deixa para trás o laboratório de alquimia dermatológica de Hércules, um lugar que definitivamente deixaria qualquer dermatologista moderno em prantos, e entra em uma sala mais sóbria, com um cheiro sutil de pergaminhos velhos e incenso queimado até o toco. No centro, um tapete de palha trançada. À frente, um homem de pedra vestido com toga, Sócrates. Ou pelo menos uma estátua dele, muito provavelmente usada como apoio de casacos e elmos em algum momento. No chão, almofadas espalhadas em círculo e uma lousa de argila com marcas de apagador. Está claro que aqui aconteciam aulas. E sim, parece que Hércules realmente tentou ter um momento de iluminação filosófica com ninguém menos que o pai da maiêutica. Você se aproxima e encontra um conjunto de anotações. Um pergaminho com letra ansiosa, frases cortadas no meio e flechas ligando ideias que não fazem muito sentido. No topo, um título. Conceitos difíceis que vou fingir que entendi. Você sorri. A primeira frase do caderno é: só sei que nada sei, mas sei lutar. Isso conta? Na margem, uma anotação. Perguntar discretamente se pode aplicar a ética em batalhas corpo a corpo. Você se senta numa almofada, como se fosse parte da aula. Na frente de cada lugar há plaquinhas com nomes, algumas famosas, outras nem tanto. Orfeu ficava rabiscando liras em vez de prestar atenção. Atalanta, corrigia o professor constantemente. Hércules, anotava só quando achava que ia cair na prova. Você, plaquinha colocada ali por quem sabe que você viria. Você pega os pergaminhos de Hércules e tenta acompanhar seu raciocínio filosófico. Um trecho diz: hoje, Sócrates falou sobre justiça. Não entendi nada. Perguntei se justiça é quando você bate só o suficiente para não matar. Ele franziu a testa e falou sobre virtudes. Achei melhor ficar quieto. Mais adiante, falamos de alma. Tentei imaginar a minha. Achei que tinha cheiro de bronze. Será que está errado? A tentativa é doce e desajeitada. É como ver um touro tentando dançar balé. Estranho, sim, mas também emocionante. O herói tentando se entender por dentro, depois de tanto tempo resolvendo tudo com músculos e gritos. Historicamente, há pouca ou nenhuma evidência de que Hércules tenha se envolvido com filósofos. Mas sabe-se que figuras mitológicas eram constantemente reinterpretadas pelos pensadores da Grécia clássica.
Historiadores ainda discutem se o interesse de Hércules pela filosofia é um acréscimo literário posterior, uma tentativa simbólica de mostrar que até o mais bruto dos heróis poderia desejar uma vida mais contemplativa. Num canto da sala, há uma estante com livros enrolados em tecido. Alguns títulos: Dialética para semideuses, com déficit de atenção. A virtude está na clava, ensaios éticos. Introdução à ética, com exemplos mitológicos moderadamente violentos. Você encontra uma lousa caída, ainda com marcas de carvão. Está escrito: Pergunta da aula, o que é ser bom? E embaixo, em outra caligrafia, bem maior: Ser bom é não quebrar ninguém na primeira provocação. Ao lado, rabiscos, um desenho de uma clava com coração, e o que parece ser Sócrates com uma auréola de paciência. Você respira fundo. A sala tem um ar de esforço sincero. A luz entra suave, passando por uma abertura no teto. Pombos se escondem nas vigas, murmurando em seu idioma empoleirado. E você sente que, de algum modo, está presenciando uma das batalhas mais silenciosas de Hércules. A tentativa de ser mais que músculos, de ser mente. Num dos cantos, um papel solto com uma frase destacada. É mais difícil dominar a si mesmo do que 1000 monstros. Acho que estou ferrado. Você não consegue conter o sorriso. Sim, ele estava tentando. Talvez entendesse só metade das palavras. Talvez nada. Mas estava lá, sentado entre pensadores, tentando ouvir mais e bater menos. E isso sim, era uma tarefa digna de herói. Você se deita sobre a palha, olhando o teto. Deixa o som leve do vento e o cheiro antigo de pergaminhos preencherem seus sentidos. Por hoje, aprender também pode ser descanso. Você se levanta com calma da almofada filosófica, ainda sentindo o eco de frases difíceis martelando na cabeça. Ou talvez só uma leve dor de estar sentado torto por tempo demais. Saindo da sala das reflexões mal compreendidas, você segue por um corredor iluminado por tochas quase apagadas. O caminho o leva a um espaço subterrâneo. O ar é mais denso, o som mais abafado. As paredes têm inscrições meio apagadas, como se alguém tivesse tentado cobrir pichações de batalha com tinta de boa vontade. Uma porta enorme, de ferro retorcido e madeira negra, ostenta uma placa entalhada à mão. Clube da Luta dos Semideuses. Entrada discreta. Ego inflado opcional. Você empurra a porta. O ambiente é uma mistura de taverna abandonada e ringue improvisado. No centro, um círculo de cordas grossas delimitando o espaço das disputas. Almofadas jogadas pelo chão. Garrafas vazias. No ar, um cheiro de couro, suor seco e hidromel derramado a eras. Você caminha lentamente, percebendo os detalhes. Há marcas nas paredes, de mãos, de clavas, de alguma criatura que claramente não entendia limites. E um mural de madeira com placas gravadas. Atena, os ares, empate técnico e um flerte estranho depois. Hércules versus Teseu, interrompido porque alguém confundiu com ensaio de teatro. Perseu versus seu próprio reflexo, vitória parcial. Você versus você mesmo, agendado para breve. Em uma mesa ao fundo, registros rabiscados por Hércules. Uma lista de participantes regulares, regras do clube, quase nenhuma, e anotações curiosas. Hoje troquei golpes com Belerofonte. Ele achou que eu ia pegar leve. Achou errado. Prometeu assistiu uma luta e comentou que o sofrimento humano é mais complicado que isso. Ele sempre estraga a vibe. Dionísio apareceu com vinho e arruinou a última rodada.
Todos acabaram dançando, inclusive eu, com a clava. Você encontra uma camisa rasgada com o nome do clube e uma frase nas costas. Lute como se ninguém estivesse assistindo. Por que não está? Historicamente, há pouca documentação sobre arenas clandestinas entre heróis mitológicos, mas registros poéticos e escritos satíricos da época sugerem encontros informais onde guerreiros se enfrentavam mais por vaidade do que por necessidade. Historiadores ainda discutem se isso era parte de um ritual social ou apenas uma forma legítima de evitar discussões em banquetes, virando guerras. No chão, marcas de sangue seco ou molho de romã, é difícil dizer. E nas paredes, frases entalhadas em momentos de bravura ou embriaguez. Dor é temporária, histórias duram para sempre. Se você sangra, está fazendo certo. Se você não lembra da luta, provavelmente venceu, ou perdeu muito. Num canto escuro, você encontra o que parece ser o camarim de Hércules. Um espelho rachado, uma escova de cabelo com pelos que parecem de leão, e um bilhete colado. Hoje é só amistoso. Nada de quebrar osso ou ego demais. Você se senta ali por um momento. Pega um pedaço de pergaminho amassado. É um rascunho de texto motivacional que talvez ele tenha usado no início de uma luta. Não se trata de vencer. Se trata de lembrar que você ainda está aqui, de pé, com cicatrizes e um pouco de orgulho idiota, sim, mas também com coração. Você respira fundo. O lugar, apesar da brutalidade, emana uma energia curiosa, não de violência, mas de pertencimento, como se todos que entrassem ali tivessem deixado, por um momento, suas máscaras heróicas do lado de fora e trocado golpes só para sentir que ainda estavam vivos. Na saída, você encontra uma caixa com bandagens limpas, meias desencontradas e um pedaço de pão seco. Em cima, um bilhete. Para depois das batalhas. Corpo cansado, alma leve. Você pega o pão, mesmo duro. Come devagar. E sorri. Porque às vezes, a luta mais sincera não é contra monstros. É contra o vazio do silêncio. E contra o medo de não saber quem você é, quando ninguém está olhando. Você sai do subsolo do clube de luta com os músculos imaginários um pouco mais doloridos. Ou talvez seja só o peso da história que começa a se acumular nos ombros. Subindo uma escada em espiral, depara-se com um corredor mais claro, adornado por cortinas finas que balançam com a brisa leve. O ar cheira a ervas frescas, flores secas e... cenoura? A próxima porta é diferente de todas as outras, adornada com pequenas conchas e fitas azuis, com uma plaquinha pendurada de maneira quase irônica. Espaço de reeducação alimentar. Por Afrodite, a beleza vem de dentro, mas um pouco de brilho ajuda. Você entra. A sala parece um misto de cozinha, ateliê e retiro espiritual. Estatuetas de Afrodite em poses dramáticas, pratos de barro pintados à mão com frases como comer com amor e barriga cheia, coração contente, mas sem exagero. No centro, uma grande mesa onde há restos de refeições, cuidadosamente arranjadas, folhas verdes, frutas cortadas, sementes variadas e um jarro com líquido rosa cintilante. Você encontra um assento vazio, com uma plaquinha. Hércules, participação, 1 aula e meia. Em cima da mesa, um caderno de receitas com capa bordada. Plano de alimentação para semideuses agitados. Assinado por Afrodite e equipe culinária da ilha de Chipre. Você começa a folhear. As páginas alternam receitas e reflexões emocionais. Pasta de tâmaras com essência de lavanda, para momentos de raiva injustificada. Infusão de folhas de mirto, ótimo para digestão
e meditação pós-caça. Sopa de abóbora lunar, ideal para noites em que você sente que está virando monstro. No meio do caderno, uma folha solta com a caligrafia impaciente de Hércules. Comi uma folha. Mastiguei 30 vezes. Tinha gosto de sombra. Afrodite disse que era para curar minha impulsividade. Preferia ter enfrentado um minotauro. A tentativa é clara. O herói tentou, por algum motivo, entrar numa fase mais leve. Afastar-se do vinho denso, da carne crua, das refeições entre uma batalha e outra. Talvez Afrodite tenha insistido. Talvez tenha sido prescrição de Apolo. Ou talvez, só talvez, Hércules tenha cansado de acordar pesado por fora e por dentro. Historicamente, a dieta grega era rica em azeite, grãos, frutas e vegetais, ao contrário da dieta de herói, que envolvia mais mitologia do que nutrição. Há documentos sobre festas e rituais com alimentos simbólicos, mas poucos falam de reeducação alimentar. Historiadores ainda discutem se essas clínicas de cura espiritual via comida realmente existiam ou se são exageros românticos posteriores. Você caminha até o canto da sala onde há pratos empilhados com etiquetas escritas à mão. Sem glúten, exceto se for sagrado. Testado por sátiros. Aprovado por ninfas exigentes. Rejeitado por Hércules com força excessiva. Pendurado na parede, um quadro com uma moldura de galhos secos e flores prensadas. Nele está bordado. Às vezes, o que você precisa não é mais força, mas menos pressa. Você se senta no chão acolchoado com almofadas em tons pastel, sentindo o frescor da sala, o cheiro delicado de chá de hortelã selvagem. Encontra um bilhete dobrado dentro de um pote de mel. Tentei comer devagar, tentei ouvir meu corpo. Ele gritou, quero javali? Mas eu respirei fundo e comi só mais uma cenoura. Você não sabe se ele continuou nesse caminho, mas só a tentativa já fala mais do que qualquer banquete, porque é preciso coragem para trocar a clava por um garfo, para olhar para si e ver que não é só fome de alimento, é fome de calma, de silêncio, de leveza. Você fecha os olhos com o leve som de conchas tilintando ao vento. Afrodite talvez teria dito que beleza é ritmo e que até os músculos mais fortes merecem descansar. E você agora descansa também, porque o corpo pede e o espírito agradece. Você deixa a sala de Afrodite com passos mais lentos, como se o chá de hortelã tivesse se espalhado por dentro de você. O caminho agora é uma escadaria curta, feita de pedras irregulares. No topo, uma porta estreita com um letreiro impossível de ignorar. Hércules corta barbearia em Mitos. Logo abaixo, em letras menores. Tesoura ou espada? Você escolhe. Recomenda-se tesoura. Você entra. O lugar é um caos, cuidadosamente contido. Paredes cheias de armas penduradas, espelhos com moldura de bronze, cadeiras largas e pesadas, que parecem feitas para suportar o peso de um minotauro ou, no mínimo, um ego heróico. O chão está coberto de fios de cabelo que vão de liso impecável até cachos rebeldes claramente abandonados no meio do processo. No fundo da sala, uma bancada com potes, navalhas, pentes e uma única vela ainda acesa. Um quadro mostra a lista de serviços oferecidos. Corte troiano, volume e drama. Barba estilo herói em retiro. Penteado de batalha, fixador incluído. Abençoado por Apolo, luzes naturais, resultados incertos. Terapia capilar dionisíaca, com vinho claro. Você sorri. E aí está. A fase mais inesperada da vida de Hércules, barbeiro. Sobre uma das cadeiras repousa um avental bordado com a frase: Mitos se renovam,
Cabelos também. Você encontra um livro de registros. Entre anotações apressadas e croquis de cortes de cabelo, alguns parecendo mais estratégias de guerra, há frases como: Odisseu pediu só as pontas. Ficamos discutindo onde começava a ponta da saudade. Ares quis um moicano flamejante. Acabou com uma careca brilhante. Ninguém comentou. Oráculo veio só para lavar. Saiu com mechas e crise existencial. E lá está, em letras grandes, a tentativa mais ambiciosa. Dia de transformação. Hércules cortando, Apolo no som, Afrodite na finalização. Parece que aconteceu uma vez só, e nunca mais foi tentado. Historicamente, os cuidados pessoais na Grécia Antiga envolviam práticas simples, mas simbólicas. Barbear-se era um rito de passagem. Cortar o cabelo podia marcar um luto ou uma nova fase. Historiadores ainda discutem se existiram espaços sociais como barbearias, mas há registros de ambientes semelhantes, lugares onde homens se reuniam para conversar, rir, discutir batalhas e fingir que não estavam só fugindo das responsabilidades. No canto da sala, há uma parede de recados. Aqui, ninguém julga suas cicatrizes. Se a navalha falhar, lembre-se, até Zeus tem dias ruins. Fios caem, lendas ficam. Você se aproxima da bancada principal. Há um pente de osso de grifo, um espelho que já viu dias melhores e um pequeno bilhete amarelado escrito com letra familiar. Hoje cortei o cabelo de um sátiro triste. Ele disse que ninguém percebe quando ele muda. Eu disse, então mude para você. Ele sorriu. Acho que acertei no degradê. Você senta na cadeira, como se esperasse ser atendido. O couro range de leve sob seu peso. A sala, agora silenciosa, parece suspensa no tempo, como se ainda guardasse os ecos de risadas baixas, conversas entrecortadas e do som de uma tesoura tentando consertar o que talvez nem estivesse quebrado. Você observa seu reflexo no espelho rachado. Imagina Hércules ali atrás, concentrado, língua entre os dentes, tentando fazer um corte ousado, mas respeitável. Provavelmente falhando, mas tentando. E talvez seja isso que mais importa. O herói tentando entender que até na leveza há profundidade. Que até o cuidado fútil pode ser um gesto de amor, por si, pelos outros, pelo tempo que se tem. Na saída, há um pote de barro com caramelos antigos e um bilhete. Pegue um, porque sim, você merece. Você pega um e sorri. Porque às vezes tudo o que um semideus precisa é um bom corte e um pouco de açúcar. Você deixa a barbearia com os cabelos intactos, talvez até mais leves, só de imaginar o corte mal feito de Hércules, e segue por um corredor empoeirado, decorado com mapas rasgados e pegadas de barro seco. No fim dele, uma porta de madeira arqueada se abre para um depósito de tralhas heróicas, escudos rachados, sandálias partidas ao meio, elmos amassados como latas e, no centro, um altar improvisado com uma única vela acesa ao lado de um par de sandálias. Você se aproxima e lê a inscrição entalhada na madeira. Projeto Sandálias Indestrutíveis, versão 17, falha também. Ali está, a longa, cômica e frustrante jornada de Hércules tentando encontrar um par de sandálias que aguentasse suas andanças míticas, sem estourar, sem pegar fogo, sem desintegrar no meio de uma subida de penhasco. Espalhados ao redor estão protótipos absurdos, sandálias com sola de casco de minotauro, tiras feitas de crina de unicórnio, falsificado ao que parece, palmilhas recheadas com musgo sagrado do Monte Helicon. Há até um modelo com pequenas asas presas.
possivelmente uma tentativa desastrada de imitar Hermes. Você levanta um dos pares com cuidado. Ele range como uma porta velha e solta farelos de algo que lembra a areia lunar. Um bilhete preso à fivela diz: prometeram que era a prova de herói. Mentiram. Perto dali, uma mesa cheia de anotações técnicas, croques, tabelas, diagramas de força. Algumas folhas com fórmulas rabiscadas. Peso médio do herói, plus velocidade, plus raiva, e cita explosão de sandália. Equilíbrio ideal entre conforto e glória? Será que pés de deuses precisam mesmo de calçado? Você se senta num banco coberto de retalhos de couro. Há ali uma caixa com cartas trocadas com fabricantes. Algumas contêm respostas diplomáticas. Caro Sr. Hércules, lamentamos que nossas sandálias modelo Ares 3000 tenham partido durante sua missão. Informamos que elas não foram feitas para aguentar crateras vulcânicas. Nosso modelo Apollo Premium oferece conforto e durabilidade, mas não sobrevive ao pisar em dragões. Agradecemos o feedback. Estamos considerando desenvolver uma linha exclusiva para semideuses que quebram tudo. Aguardamos sugestões. Historicamente, os calçados na Grécia eram simples: tiras de couro, solas planas, nada de amortecimento ou cadarço tecnológico. Heróis geralmente eram retratados descalços ou com sandálias decorativas, mas pouco práticas. Historiadores ainda discutem se os pés calejados dos guerreiros eram mesmo um símbolo de bravura, ou só um problema que ninguém sabia como resolver. Ao lado da mesa, um diário de reclamações pessoais de Hércules. Hoje as sandálias arrebentaram no meio de uma travessia. Caí, rolaram pedras, machuquei o ego. Ninguém viu. Sorte. Pedi a Hefesto uma versão mágica. Ele riu. Eu também. Ninguém resolveu nada. Pensei em andar descalço, mas aí pisei numa pinha com espinhos. Mudei de ideia. No canto do cômodo, uma caixa com o rótulo: modelos rejeitados, todos, sem exceção. Você se aproxima, curioso. Uma delas brilha levemente. Está intacta. Na sola está gravado: versão experimental, nunca testada em público. Pode funcionar, ou não. Você a calça, ajusta as tiras, elas encaixam perfeitamente. Por um momento, você sente que poderia subir o Monte Olimpo correndo, mas aí ela range. Um parafuso solta, e o feitiço quebra. Você tira. Melhor não insistir. Na parede, uma última frase entalhada com cuidado. Caminhar é tarefa de herói, mas com sandália boa é outra vida. Você se encosta no altar, cercado por pedaços de tentativas falhas, e entende. A busca por algo tão simples quanto um calçado resistente talvez seja a metáfora mais precisa para toda essa lista esquecida de tarefas. Tentar caminhar sem se arrebentar no meio. Procurar conforto num mundo que só quer que você corra. Você fecha os olhos, sentindo o cheiro do couro aquecido pela vela, e pensa: até os maiores heróis merecem algo que os proteja dos caminhos, mesmo que seja só um bom par de sandálias. Você deixa o altar das sandálias em ruínas e segue por um corredor ladeado de quadros tortos. Há retratos de heróis em poses dramáticas, todos com um detalhe curioso: pequenas manchas de tinta no canto das bocas, nas mãos ou até nos cabelos. É como se todos tivessem saído de uma aula de arte e não muito satisfeitos com o resultado. No final do corredor, uma cortina translúcida. Você a atravessa e entra numa sala ampla, iluminada apenas pela luz do entardecer, filtrada por vitrais em tons de âmbar, azul e verde. O ambiente cheira a óleo de linhaça, pano úmido e leve frustração artística.
Em cavaletes dispostos ao redor da sala, várias telas inacabadas. Algumas mostram cenas de batalha borradas, outras tentativas de autorretrato, e outras... Bem, é difícil dizer o que são. No centro, um banco de madeira com marcas de unha, talvez de concentração. Ou desespero. No chão, manchas secas de tinta em forma de pegadas. E no alto de uma das paredes, um letreiro pendurado por uma única corda. Aula de pintura com Apolo. Criatividade é não desistir na terceira tentativa. Você se aproxima de uma tela grande, onde há algo que parece um leão ou uma nuvem com dentes. Abaixo, a assinatura. H, com ajuda ou atrapalho, de Apolo. Ao lado, há um rolo de pergaminhos com instruções básicas deixadas pelo deus das artes. Use o pincel como usaria a clava, com intenção, mas sem quebrar o mundo. Se o quadro começar a te olhar de volta, pare imediatamente. A arte não precisa ser bela, mas pelo menos tenta não sangrar. Você encontra um diário de aula de Hércules. Trechos incluem: Apolo disse que o azul transmite calma, usei azul para pintar a hidra, ficou fofa, me sinto estranho com isso. Tentei fazer um pôr do sol. Apolo disse que parecia uma explosão de chamas em um curral. Agradeci. Hoje pintei o que senti ao derrotar o leão de Nemeia. Apolo chorou. Acho que era de medo. A tentativa artística de Hércules não parece ter sido a mais promissora. Mas há sinceridade em cada mancha, cor em cada erro. E, acima de tudo, vontade. Uma necessidade de expressar algo que talvez ele nunca tenha conseguido dizer em palavras ou gritos de guerra. Historicamente, muitos heróis eram representados por artistas, raramente o contrário. A ideia de um guerreiro que pinta não era comum, mas também não era impossível. Há vestígios em poemas helenísticos de heróis dedicando-se à música e à escultura nos momentos de repouso. Historiadores ainda discutem se essa humanização dos semideuses era real ou simbólica, um lembrete de que até os fortes tinham alma sensível. No canto da sala, uma tela coberta por um pano. Você o levanta, um autorretrato. Hércules está sentado, sem armadura, sem clava, sem pose. Só ele. Olhar cansado, cabelos bagunçados, fundo neutro. Na margem da tela, uma única frase escrita com dedo sujo de tinta. Hoje eu só queria me ver de outro jeito. Você sente um silêncio diferente preenchendo a sala. Um silêncio respeitoso. De quem não ri da tentativa, mas se comove com ela. No chão, uma paleta com restos de cores misturadas demais. E um último bilhete rabiscado. Apolo me disse: a arte é onde você deixa aquilo que a batalha não levou. Acho que agora entendi. Você se senta no chão, encostado num dos cavaletes. Fecha os olhos por um momento. A luz das janelas desenha formas em seu rosto. O cheiro da tinta parece menos agressivo agora, quase acolhedor. E então você compreende. Pintar foi, para Hércules, uma forma de parar, de respirar, de tentar se ver além do mito, além da força, além daquilo que todos esperavam dele. Talvez ele nunca tenha terminado nenhum quadro, mas, com certeza, começou a se entender. Você deixa a sala de pintura em silêncio, como quem sai de um templo íntimo onde não se entra com pressa. Seus passos o levam por um corredor estreito, onde o chão de pedra dá lugar a tábuas rangentes. O ar muda, está mais úmido, mais denso. Há tochas apagadas nas paredes e marcas de ferradura no chão. Algo se move ao longe. Você avança. No fim do corredor, uma porta entreaberta emite uma luz tênue de tochas acesas. Sobre ela, uma placa simples
e sincera. Encontro romântico. Favor não confundir com emboscada. Você hesita, mas entra. O que você vê é uma mesa de jantar posta com certo cuidado, frutas cortadas, pão fresco, uma jarra de vinho meio inclinada, velas acesas com cera escorrendo torta. No fundo, uma harpa esquecida num canto e pétalas espalhadas pelo chão, como se alguém tivesse tentado copiar um manual de romance, de memória. E ao centro, uma cadeira tombada, um prato quebrado e marcas de pegadas apressadas. Parece que a noite não correu como o planejado. Em cima da mesa, um bilhete com a caligrafia inconfundível de Hércules. A ideia era surpreender, mas levei muito ao pé da letra. Ela fugiu achando que era uma armadilha. E eu, corri atrás. Instinto de caça é um problema. Você se senta. A comida ainda tem cheiro. A atmosfera é de confusão misturada com boa intenção. Um amor mal ensaiado, uma ternura que foi encoberta por anos de treinamento para não demonstrar fraqueza. Do outro lado da mesa, uma almofada caída. Um guardanapo com batom borrado. E logo ao lado, outro bilhete. Ele tentou, usou perfume de pinho, falou devagar, me olhou como se pedisse desculpas por tudo que nunca entendeu. Fugi, mas por pouco. Você encontra um caderno espiralado, diferente dos pergaminhos anteriores. Nele, anotações sobre tentativas românticas. Luz de velas, funciona. Mas não use tochas. Muita fumaça. Fazer elogios, difícil. Comecei dizendo que o sorriso dela era tão bonito quanto uma lança bem afiada. Ela não gostou. Segurar a mão com delicadeza. Lembrar de não usar força de batalha. Você quase ri, mas para. Porque há ali uma doçura triste. Um esforço que não é cômico, mas tocante. O herói tentando aprender a amar com mãos que sempre seguraram armas, tentando se mostrar vulnerável com olhos treinados para detectar perigos. Historicamente, pouco se fala da vida romântica de Hércules fora dos episódios tumultuados e trágicos. Mas há versões em que ele demonstrava afeto sincero, embora desajeitado. Historiadores ainda discutem se esses relatos são tentativas de tornar o mito mais humano ou se refletem algo real sobre a vida emocional dos heróis gregos, sempre contida, sempre à beira da catástrofe. Num canto da sala, você encontra um arranjo de flores já secas, um laço ainda preso com uma tira de couro e um cartão simples. Para quando eu errar e quiser tentar de novo. Você respira fundo. O cheiro das velas, o silêncio quebrado por um grilo distante e o reflexo suave da chama sobre a jarra criam uma paz estranha, como se o tempo tivesse parado para permitir que até os mais atrapalhados nos sentimentos tivessem direito a um momento bonito. Você fecha os olhos por um instante. Imagina a cena. Hércules tentando puxar a cadeira para a moça, mas quebrando o encosto sem querer. Derramando o vinho ao servir. Falando rápido demais. Sorrindo pouco, mas com sinceridade. E ela talvez tendo esperado menos. E recebido mais do que sabia lhe dar. Na parede, uma frase entalhada no improviso. Lutar é fácil. Ficar parado, sentindo, é que é difícil. Você se levanta devagar, deixa a cadeira como estava, a comida intocada, os bilhetes no lugar, como quem não quer apagar os rastros de algo que, mesmo breve, foi de verdade. E segue, com a sensação de que, no fundo, amor também é uma tarefa hercúlea. A próxima porta range com um som longo e preguiçoso, como quem sabe que guarda algo antigo e não tem pressa para revelar. Você entra e se depara com um salão semicircular
iluminado por lamparinas penduradas em cordas de palha trançada. O ambiente é curioso. Almofadas ao redor de um palco simples, cortinas roxas puídas nas bordas e um púlpito baixo feito de pedra vulcânica. No topo do púlpito, uma placa entalhada. Festival de Poesia da Ilha de Lesbos, participação especial. Hércules, último lugar, com honra. Sim, você está na tentativa poética de Hércules. E ao que tudo indica, ela foi inesquecível, por motivos talvez errados. Você se aproxima do palco. Há pergaminhos abertos em desordem, como se alguém tivesse saído às pressas, talvez entre vaias educadas e risos contidos. Um deles tem um título rabiscado com força: Poemas de Guerra e Outras Sensibilidades Mal Resolvias. Você se senta numa almofada e começa a ler em voz baixa um dos versos. Na pele do leão que vesti, guardei saudade do berço. A clava pesa menos que a falta de um abraço que esqueci. Não é ruim, é até tocante. Mas o próximo poema... Bom, o próximo diz: Gritei tão alto que os pássaros caíram. Chamaram de exagero, mas era só meu jeito de amar. Você fecha o pergaminho devagar. Parece que o festival de poesia não estava preparado para o lirismo bruto de um herói acostumado a expressar emoções com gritos e gestos, não com estrofes e rimas tortas. No canto da sala, um mural com recortes e bilhetes deixados por outros participantes do festival. A performance foi intensa, o poema um pouco menos. Ele usou a clava como ponte metafórica, quebrou o palco. O verso sobre rasgar o céu com um grito foi barulhento. Mesmo assim, há uma pequena faixa pendurada no fundo. Menção honrosa, maior tentativa de expressar sentimento sem destruir o auditório. Historicamente, a tradição poética na Grécia Antiga era levada a sério, especialmente na ilha de Lesbos, berço de poetas como Safo, onde a palavra era tão poderosa quanto uma lança. Um herói como Hércules pisando nesse terreno era visto com curiosidade e talvez uma pontinha de pânico. Historiadores ainda discutem se ele participou de algo assim ou se esse episódio é uma construção simbólica do herói tentando ser alma. Você encontra uma carta endereçada a ele, escrita por um dos jurados. Caro Hércules, sua presença no festival foi impactante. Recomendamos que continue explorando sua voz interior, mas talvez em espaços com isolamento acústico. E então você encontra um último poema, escondido sob um pano bordado. Um verso solitário, sem título, sem rima, apenas verdade. Quando o silêncio chegou, achei que era derrota. Depois entendi. Era só minha alma pedindo pausa. Você fecha o pano sobre o pergaminho com cuidado, como quem fecha um diário sem tranca. No palco, um único banco de madeira. Você se senta ali por um momento. Fecha os olhos. Imagina a cena. Hércules, diante de uma plateia de ninfas, musas e poetas, com as mãos suadas, segurando o pergaminho torto, voz trêmula, tentando atravessar um verso sem esmagar a métrica com o próprio fôlego. Talvez ele tenha sido vaiado, talvez tenha sido aplaudido por cortesia, mas em algum ponto ele tentou transformar tudo o que sentia, dor, saudade, medo, desejo, em palavras, em vez de golpes. E isso já é poesia. Você desce do palco com calma, na saída, uma pequena cesta com folhas secas e lápis de carvão. Um bilhete. Escreva algo, nem que seja só para você. Você pega uma folha, não escreve nada ainda, mas promete voltar. Porque às vezes um verso nasce só depois do silêncio. A porta seguinte é leve. Ao empurrá-la, ela não range, não hesita. Apenas abre,
como se soubesse que esse é o fim do caminho. O ambiente é simples: um quarto com chão de pedra polida, paredes sem adornos e uma única janela aberta para o campo. O sol do fim da tarde entra morno, banhando o cômodo com uma luz dourada, quase líquida. No centro, uma esteira estendida com um travesseiro de palha. Ao lado, um jarro de água fresca e um bilhete amassado escrito com letra impaciente. Desafio final: passar 24 horas sem fazer absolutamente nada. Nenhum resgate, nenhuma façanha, nenhuma tentativa de ser útil. Só ficar. Você lê de novo. Hércules, tentando descansar. Você observa a simplicidade do ambiente. Nada de troféus, de armas, de símbolos heróicos. Só o som do vento batendo contra as folhas lá fora e o murmúrio de uma cigarra solitária. Aqui, tudo convida à pausa. E, pelo visto, ele tentou. Você se aproxima de uma pequena mesa com objetos empilhados. Uma ampulheta parada, um sino que nunca foi tocado e um pequeno bloco de anotações. Cada página contém um registro breve. Hora 1, olhei para o teto, nenhum inimigo escondido. Estranho. Hora 2, pensei em levantar e fazer flexões. Me contive. Hora 3, ouvi um barulho no pátio. Era só um pássaro. Quase corri para verificar. Não fui. Hora 6, cochilei. Sonhei com um combate contra travesseiros vivos. Acordei suando. Hora 10. Achei que estava ficando bom nisso. Senti algo parecido com paz? Hora 17. Tentei pensar em nada, mas minha cabeça fez uma lista de batalhas antigas. Tive que rir. Hora 23. Quase fui embora. Quase, mas fiquei. A última página está em branco, exceto por uma única palavra rabiscada no canto inferior. Ainda. Você se senta ao lado da esteira, sentindo o frescor do chão e a suavidade do silêncio. Lá fora, o dia morre devagar e um grupo de andorinhas traça o céu em curvas preguiçosas. É o tipo de cena que passa despercebida por quem corre demais. Mas aqui, agora, é tudo o que importa. Historicamente, não há registro de Hércules tendo descanso verdadeiro. Sua vida foi feita de tarefas, uma após a outra, como uma maldição silenciosa de eterna relevância. Historiadores ainda discutem se essa ausência de pausa foi escolha ou imposição. Mas muitos concordam que se houve um momento em que ele simplesmente parou, foi um ato tão heróico quanto qualquer outro. Na janela, um pergaminho pendurado balança com o vento. Nele, a caligrafia firme diz: descansar não é fracassar. É lembrar que o corpo também é templo, e templo precisa de silêncio. Você se deita na esteira, sente a textura da palha, o calor do sol na pele, a lentidão reconfortante do tempo que não exige nada, e imagina Hércules aqui, sozinho, em paz, longe de monstros, de expectativas, de listas infindáveis. Apenas presente. Uma brisa entra pela janela, levantando uma folha solta que pousa ao seu lado. Você lê. É um poema curto, sem título, sem pretensão. Agora o tempo diminui. Você ainda está deitado ali, sobre a esteira onde Hércules um dia descansou. O sol já se foi, e o quarto se aquece com o tom dourado da memória. O silêncio não é mais vazio. Ele é presença. Ele é abrigo. O mundo lá fora segue, apressado, pedindo feitos, conquistas, tarefas. Mas aqui, não. Aqui você pode soltar os ombros, pode respirar mais devagar, pode lembrar que mesmo as maiores jornadas precisam de pausas. Pense na brisa entrando pela janela, passando devagar pelos seus braços, como uma história antiga que conhece o caminho. Sinta o frescor do chão sob você. Ouça os últimos sons da tarde. E entenda, você chegou onde precisava chegar.
Hoje não há mais o que fazer, nem o que ser, só estar. Você está seguro, está inteiro e tudo está bem. Agora feche os olhos e durma.